Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Nordeste News. Confira agora os principais destaques de hoje. Com risco de desabamento, Ministério Público Federal recomenda que mirante turístico seja fechado em Japaratinga até que obras sejam feitas. Sem saber que eu estava grávida, a mulher procura a unidade de saúde com dores abdominais e dá à luz. Polícia Federal de São Paulo cumpre mandado de busca e apreensão contra abuso sexual infanto-juvenil em Teresina. Pesquisa aponta variação de até 1.220% nos preços de presentes para o Dia dos Namorados em São Luís. Todos os detalhes a gente conta agora no Nordeste News, que está no ar. Começamos esta edição do Nordeste News falando de saúde pública. Quarta morte por dengue é confirmada em Sergipe. Veja os detalhes. Sergipe confirmou a quarta morte por dengue em 2025. A vítima foi uma criança de São Francisco que faleceu em abril. O caso foi inicialmente classificado como morte indefinida, mas após análise técnica foi atribuído a dengue, mesmo sem o exame confirmatório. A primeira morte no estado ocorreu no mês de janeiro. A Secretaria de Estado da Saúde orienta que, ao surgirem sintomas como febre alta, dor no corpo, dor nos olhos e manchas na pele, é fundamental procurar atendimento médico. Todas as unidades de saúde do estado estão preparadas para realizar os exames de dengue. Segundo o diretor de Vigilância, Marco Aurélio Góes, todo caso suspeito deve ser tratado como potencialmente grave. Como prevenção, a vacina contra a dengue está disponível para crianças de 10 a 14 anos em 2 doses com 3 meses de intervalo. A Secretaria também investe em treinamento das equipes de saúde e no monitoramento dos casos. Agora a gente muda de assunto e fala do Dia dos Namorados que se aproxima, que vai ser comemorado na quinta-feira. E para este dia, uma diferença de preço pode ser sentida diferente da região. E no Maranhão, uma pesquisa foi divulgada pelo Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e o Consumidor no estado, que apontou que os preços de presentes para este dia podem variar mais de 1.200% em São Luís. O levantamento foi realizado entre os dias 1º e 5 de junho em 14 estabelecimentos comerciais da capital. Foram pesquisados 40 itens, entre flores, livros e joias. A maior diferença foi identificada em um par de alianças de compromisso em prata, que chega a custar R$ 660 em uma loja de shopping, enquanto o mesmo item pode ser encontrado por R$ 50 em outro ponto de venda, apontando assim uma variação de 1.220%. Agora a gente fala de um incêndio que atinge trem durante o embarque e assusta passageiros do metrô do Recife. Os detalhes a gente confere agora com Hilary Cristi. Boa noite, Hilary. Quais as informações? Boa noite, Alana. Inicio hoje trazendo informações sobre um incêndio. Um incêndio atingiu um trem no metrô do Recife, deixando os passageiros assustados na manhã desta terça-feira, dia 10. Imagens mostram as chamas se espalhando na linha férrea, embaixo de um vagão, durante o embarque de usuários na estação Cavalheiro, em Jaboatão, Guararapes, na região metropolitana. Ninguém ficou ferido. O incêndio aconteceu no meio do horário de pico, período de maior movimento no transporte público, em que as estações ficam lotadas entre as 5 horas da manhã e 8 horas da manhã. O metrô do Recife transporta diariamente cerca de 120 mil passageiros. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, informou que o fogo começou às 6h20 da manhã, depois de que uma roda do trem travou. Com isso, segundo a empresa, o material, que é de aço, entrou em atrito com os trilhos, o que provocou o incêndio.
A CBTU disse que o fogo foi controlado e que recolheu o trem danificado em 10 minutos. Ainda de acordo com o órgão, não houve paralisação do sistema, mas o problema causou um atraso na circulação dos trens no ramal Jaboatão. A CBTU informou também que um segundo trem que estava na estação Jaboatão foi deslocado para reforçar o transporte de passageiros que se aglomeravam na estação Cavalheiro. A situação foi normalizada por volta das 7h30 da manhã, conforme a CBTU. Volto com você, Alana. No próximo bloco, Polícia Federal faz nova operação contra fraudes e benefícios previdenciários na Paraíba. Nordeste News volta em instantes. Até já. Estamos de volta com o Nordeste News. A Polícia Federal faz uma nova operação contra fraudes e benefícios previdenciários no estado da Paraíba. Hilary Cristi volta trazendo mais informações. Isso mesmo, Alana. Volto trazendo informações de uma operação da Polícia Federal, que deflagrou, nesta terça-feira, dia 10, uma operação contra fraudes e a benefícios previdenciários na Paraíba. A ação, que acontece em parceria com o setor de inteligência, a Previdência Social, tem o objetivo de cumprir um mandado de busca e apreensão no bairro Manaíra, em João Pessoa. Com isso, a medida também tem a finalidade de aprofundar as investigações sobre a atuação de intermediários na apresentação de documentos médicos falsos para a obtenção indevida de benefícios assistenciais juntos ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. A investigação feita pela Polícia Federal começou com a análise dos dados apontados, contradições nos documentos médicos encaminhados ao setor de perícias médicas da Previdência Social. Os fatos investigados nesta operação podem ser encaixados na possível prática dos crimes de estelionato previdenciário, falsidade ideológica e uso de documento falso. Volto com você, Alana. Sem saber que estava grávida, uma mulher de 38 anos deu à luz a um bebê em uma unidade de pronto atendimento na segunda-feira, dia 9, no bairro Protas, em Salvador. Esse é o terceiro caso de parto surpresa registrado na unidade nos primeiros 6 meses de 2025. Segundo informações do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, Iria Nilza Soares Nascimento, que é solteira e estava na primeira gestação, procurou atendimento por volta das 4 horas com fortes dores abdominais. Classificada como caso de média prioridade, ela foi atendida pela médica Lízia Oliveira, que imediatamente percebeu que os sintomas não correspondiam a uma dor abdominal comum. De acordo com o Instituto, a pequena Vitória nasceu corada, chorosa e com ótima vitalidade às 5 horas. A assistência neonatal foi realizada pelos médicos pediátricos Luana Mascarenhas Couto e João Henrique Fonseca do Nascimento, que prestaram os primeiros cuidados à mãe e ao bebê. A seguir, auditor fiscal aposentado é preso suspeito de homofobia e ameaça de morte contra o filho em Natal. Todos os detalhes a gente conta em instantes aqui no Nordeste News.
Estamos de volta com o Nordeste News. Auditor fiscal aposentado é preso suspeito de homofobia e ameaça de morte contra o próprio filho em Natal. Detalhes a gente confere agora. Isso mesmo, Alana. Um auditor fiscal aposentado foi preso na segunda-feira, dia 9, em Candelária, na zona sul de Natal, suspeito de homofobia e de ameaçar de morte o próprio filho. O nome do preso não foi divulgado. De acordo com a Polícia Civil, o homem não aceitava a orientação sexual do filho e nos últimos dias disse que iria a um evento da família para o qual ele não havia sido convidado e atentaria contra a vida do jovem. Contra o suspeito foi expedido pela 15ª Vara Criminal da Comarca de Natal um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão domiciliar. Segundo a Polícia Civil, o auditor fiscal aposentado é investigado pelos crimes de discriminação, injúria qualificada, ameaça e violência psicológica. As investigações apontaram que os episódios de homofobia e violência psicológica tiveram início em 2020, quando o pai tomou conhecimento da homossexualidade do filho. Desde então, as ameaças teriam se tornado frequentes, segundo a Polícia Civil. A situação se agravou recentemente com a proximidade do evento familiar previsto para ocorrer ainda nesta semana, em um município no interior do estado. De acordo com a polícia, o investigado teria afirmado que compareceria ao encontro, mesmo sem ter sido convidado, com o propósito de atentar contra a vida do filho. Durante a abordagem, ele confirmou aos policiais que tinha viagem marcada para o mesmo local, mas não explicou os motivos. A Polícia Civil informou que a apuração reuniu outros registros policiais anteriores que reforçam o comportamento agressivo do suspeito. Volto com você, Alana. Por oferecer risco aos visitantes que passam pelo mirante de Japaratinga, no litoral norte de Alagoas, o Ministério Público Federal recomendou que o local seja isolado até que as obras estruturais sejam feitas. Segundo o Ministério Público Federal, o mirante está situado em uma encosta com o processo de erosão avançado, o que pode causar deslizamento. Ainda de acordo com o órgão, o local foi construído em terreno da União sem autorização e não possui proteção adequada como guarda-corpos. Em nota, a Prefeitura informou que ainda não recebeu a notificação ministerial contendo essas recomendações e que não pretende contrariar as recomendações do MPF em vista do risco de deslizamento proferido no que o local apresenta, por ser bem maior do que está preservando vidas munícipes com a vida dos visitantes e turistas. A Prefeitura de Japaratinga tem um prazo de 15 dias para isolar completamente a área, impedindo o risco de acesso de pessoas e de veículos. Também foi recomendado que os responsáveis comerciais interrompam o uso do espaço até que sejam feitas obras de contenção e segurança. A situação é investigada pelo Ministério Público Federal desde 2022. E no próximo bloco, Fortaleza encerra maio de 2025 com um aumento de 37,9% nas apreensões de armamentos. Um acréscimo no Ceará foi de 11,2%. Os detalhes a gente conta em instantes.
No Nordeste News, Estado e Volta. Fortaleza encerra maio 2025 com um aumento de 37,9% nas apreensões de armamentos. Acréscimo no Ceará foi de 11,2%. Em maio de 2025, Fortaleza registrou um aumento de 37,9% na apreensão de armas de fogo em comparação com o mesmo mês de 2024. Foram 182 armas recolhidas, 50 a mais que no ano anterior. No estado do Ceará, o crescimento foi de 11,2%, com 608 armas apreendidas em maio deste ano, contra 547 em maio de 2024. A média diária no estado chegou a 19,61 armas apreendidas. Esse foi o melhor resultado para o mês de maio desde 2018. A região do Interior Sul também se destacou, com um aumento de 12% nas apreensões, 131 armas em 2025 contra 117 em 2024. Segundo o secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, os resultados refletem os investimentos do governo em tecnologia, policiamento ostensivo e inteligência, contribuindo para a redução de crimes violentos e do tráfico de drogas. A Polícia Federal de São Paulo cumpriu na manhã desta terça-feira um mandado de busca e apreensão em Teresina contra um suspeito de armazenar e compartilhar material de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Além da capital, alvos foram encontrados em 5 cidades de São Paulo, Minas Gerais, como parte da Operação Guilhotine. Conforme a PF, a investigação apontou que os suspeitos compartilhavam e vendiam centenas de arquivos ilegais com conteúdo de exploração sexual de crianças e adolescentes nas redes sociais. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal de Taubaté para pessoas em Teresina, Caçapava, Itapevi, Açaratuba, Mojimirim, Barretos, Pará e Minas Gerais. Nos imóveis, incluindo o de Teresina, foram apreendidos celulares, notebooks e outros dispositivos de armazenamento digital. Uma pessoa foi presa em flagrante na operação. Agora a gente fala do faturamento do turismo do Rio Grande do Norte, que cresce 13,2% no mês de março. Hilary Christie. Isso mesmo, Alana. Encerro hoje trazendo informações sobre o turismo do Rio Grande do Norte, que teve um início de ano acima da média nacional, com crescimento expressivo no faturamento do setor. Apenas no mês de março, a alta foi de 13,2% em comparação com o mesmo período do ano anterior, o que coloca o estado entre os destaques do país. No acumulado do primeiro trimestre, a elevação foi de 8%. Segundo dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio, com base em números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os resultados são atribuídos a um conjunto de fatores, entre eles a promoção qualificada do destino, melhorias na infraestrutura e estratégias dos mercados emissores. Para Antônio Neto, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem, do RN, o avanço é fruto de um trabalho articulado entre o setor público e a iniciativa privada. De acordo com a análise da FEComércio de São Paulo, o crescimento registrado em diversos estados foi impulsionado principalmente pelo Carnaval. Apesar de não detalhar por estado, o levantamento mostra que a taxa de ocupação da rede hoteleira avançou acompanhada por uma alta nas tarifas, ao mesmo tempo em que o segmento de alimentação e o de serviços turísticos também apresentaram elevação de faturamento. Para os representantes do setor, o RN tem conseguido se posicionar de forma consistente no cenário nacional e internacional. A atuação voltada para a inteligência de mercado é outro diferencial apontado pelos gestores. O diretor-presidente da empresa potiguar de
Promoção Turística, a Improtur, Raoni Fernandes, defende que o aumento no faturamento está diretamente relacionado às estratégias de longo prazo focadas em perfis de turistas que geram maior impacto econômico. Além do fator carnaval, a Fecomércio RN atribuiu ao aumento do faturamento do turismo potiguar o barateamento nas tarifas aéreas para Natal, menos 34% entre 2023 a 2024 e 2024 a 2025. O reforço dos empreendedores do setor em reduzir custos de diárias para viabilizar pacotes, por exemplo, e a engorda da praia de Ponta Negra. Volto com você, Alana. Obrigada, Hilary, pelas informações. E assim o Nordeste News de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência nesta edição terça-feira. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta neste mesmo horário. Até lá.